Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto de vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo. No comando do som, André, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês, tudo redondinho. Em dupla função, como eu sempre digo, está cuidando ali da operação e ao mesmo tempo gravando aqui, né? Apesar que ele não tem que cuidar muito, né? Ele só solta a câmera dele aqui e tá tudo certo, né? Então, se você quiser depois ver o programa, o clima do estúdio aqui, basta você entrar na página do YouTube e ali você coloca o meu nome, Newton Schultz, Newton escrito em português, N-I-L-T-O-N, Schultz, S-C-H-U-T-Z. Você colocando ali a primeira página que aparece na busca, é a minha página pessoal, que tem uma foto minha, da minha face ali em preto e branco. Você acessando o meu canal ali, todos os programas da Rádio Mundial, que daqui a pouco completam um ano, já estamos em agosto, agora em André, agosto, quase um ano já de gravações ali, todos os programas completos, né? E também tem trechos também que eu posto de algumas palestras que eu faço sobre diversos temas, aí já é minha parte profissional. Aqui na rádio eu procuro trazer assuntos mais diferenciados para a gente trocar uma ideia. Então, se você está afim de ver o clima da gravação, como que o programa ocorreu, basta você acessar o YouTube, é tudo gratuito ali, né? Tá bom, gente? Então é isso. No programa de hoje, muitas pessoas escrevem para mim, aí elas perguntam, né? Elas sabem que eu gosto de algumas linhas de conhecimento, assim como a astrologia, que vai ser o foco da minha consciência hoje aqui no programa, trocando ideia com vocês. Só que a astrologia, que eu vou querer conversar com vocês, é uma astrologia mais voltada para o lado coletivo, o lado da nossa evolução sendo regido por ela. Óbvio que a gente pode também utilizar a astrologia, eu acho super válido, no sentido, às vezes, de oferecer um caminho, uma parte, uma direção para a pessoa quando ela se encontra em alguma dificuldade, que a astrologia, ela representa uma realidade hermética, na verdade, uma consciência hermética através dos signos, dos planetas, das casas, que são tópicos ligados a um mapa astrológico, que a pessoa pode ter um direcionamento. O astrólogo experiente que estudou, quando ele observa ali, ele vê o tipo de energia astral, aí que vem a palavra mapa astral, a energia astral ou a força dos astros no momento que a pessoa nasceu. Mas você pode pegar a astrologia também no seu sentido mais macro, no seu sentido mais coletivo, na regência da própria humanidade, que é fantástico. Porque as pessoas perguntam muito para mim, era de aquário, o que é isso, quando começou, quais são os ciclos que estão associados a isso. Então eu vou tentar trazer hoje para vocês essa visão, para que a gente entenda este relógio cósmico, esse relógio celeste, o qual nós estamos inseridos, né? Então vamos conversar sobre isso. Se nós pegarmos a tradição do Oriente, né? Os hindus chamam de yugas ou idades, né? Que aí vem a idade de ferro, chamada de Kali Yuga, ou a Sati Yuga, a idade de ouro, que tudo possui um mecanismo como se fosse um relógio cósmico que faz a nossa regência. Então nós vamos conversar sobre isso, falar um pouco sobre as civilizações, sobre os grandes mestres da humanidade, os mais conhecidos, como exemplos associados a ela, e com isso a gente começa a entender este momento atual, né? Um exemplo, quer ver? Quando a gente fala da era de Aquário, Aquário, se você pegar qualquer astrólogo, não estou falando no sentido pessoal, de uma forma um pouco mais abrangente, Aquário é a tecnologia. Observem o quanto a humanidade, desde o século passado, 1900, o quanto a humanidade evoluiu no sentido da tecnologia, esse que é um dos raios de trabalho da humanidade de 7 que nós temos, né? Então, a era de Aquário em relação à tecnologia, futuro, as pessoas também associam ao futuro, a gente percebe o quanto isto hoje está forte, né? Uma das providências das hierarquias para unificar, para representar
o coletivo hoje, você pode pegar a própria internet, uma grande invenção. Então, quando nós pegamos a internet, as redes sociais, o mundo ficou pequeno, porque não existe limite. No sentido virtual, você vai para onde você quiser, basta você ter um computador, um acesso a uma rede, e ali você se direciona para onde você quiser, você entra em sites, você conversa com pessoas, você faz amizades. Então o mundo ficou pequeno. Então a gente começa a observar que o ser humano, através de toda essa troca de energia e informação que é polar, que tem coisa boa como também tem coisa complicada, você percebe que a gente está ligado numa sinergia. Então todo mundo troca energia com todo mundo sem limite, tudo está ilimitado. Então é essa consciência de grupo, tendo a tecnologia como uma das forças locomotoras da nossa evolução na atualidade, você percebe essa energia da era de Aquário. Que quando nós falamos de datas, fica complicado, porque uma era envolve, agora é minha visão pessoal, ela envolve o período de aproximadamente 2.250 anos. Então, se você chegar e você falar, a era de Aquário começou exatamente nesse ano, começou exatamente nisso, eu não concordo. Eu acredito que existe um determinado momento onde os valores de uma era são transbordados para o valor de uma nova era. Então, a velha era, ela não termina assim abruptamente, não, agora começa exatamente uma nova era. Existe um transbordo de experiência. Então, esse transbordo de experiência faz com que o trabalho de um grande mestre de uma era anterior, ele seja transladado para os valores de um novo contexto, aí que você pega religiões, caminhos mais místicos e etc., onde nós comentamos, né? Existe sempre a renovação do verbo. A renovação do verbo representa que vem um novo ciclo, vem um novo empurrão que faz com que a humanidade, de uma forma geral, tenha que se adequar a esse novo padrão. Um exemplo, né? Você pega as pessoas falando do retorno do Cristo, o retorno do Buda, não importa o nome, a religião ou o caminho filosófico. Você acredita que essa consciência, quando eu digo essa, é porque eu vejo o trabalho desses grandes seres no momento atual unificado. Então nós temos a consciência de todos eles unificado numa força. Então seria como se fosse, vamos dizer assim, uma corrida, né? Já que nós estamos numa época de Olimpíadas aqui no nosso país, uma corrida de bastão. Então você percebe um grande ser correndo, aí ele passa o bastão para o outro, aí vai. Só que aquele que recebeu o bastão, ele recebe já o trabalho feito do anterior. Então a missão dele é continuar daquele momento que ele recebeu, mas as experiências anteriores, elas são passadas e transladadas. Então quem aguarda o retorno desses seres falando a mesma língua, eu digo consciência, passando os mesmos valores, eu acredito que essa pessoa está ligada a um passado que não vai existir mais. Porque passado é passado é experiência. Ele traz uma função incrível, óbvio, mas ele só nos traz experiência. Nós temos que, com a experiência do que ocorreu anteriormente, nós temos que aprender, a partir do momento presente, criar as realidades do futuro. Então, passado, experiência, presente, momento atual, e o futuro nós fazemos agora. É a causa, lei e efeito, né? Uma das leis da física do grande Isaac Newton, né? Então, quando nós começamos a entender esses pontos, a gente começa a entender esses valores de eras, essas forças. Todos nós somos regidos por esta realidade. Vamos pegar um pouquinho no sentido das civilizações e de alguns grandes mestres, que eu vou citar, não tem como citar todos, porque se nós pegarmos hierarquicamente o trabalho de um grande mestre, ou de uma força assim que representa a proeminência de um momento, ele, quando vai fazer o trabalho dele, dificilmente ele faz sozinho. Ele tem toda uma extensão, como se fosse uma pirâmide de seres que o acompanham. E esse momento atual, agora que vem uma chave, na era de Aquário, esses seres que estão em trabalho junto com o expoente de uma nova era, eles estão sendo praticamente formados agora, como se uma nova corte de seres especiais seja formada agora
para que nós tenhamos um novo porvir, né? Então vamos entender esses períodos, né? Primeira coisa para que exista um entendimento. Nós conhecemos os signos por uma ordem que começa com Áries, que seria o primeiro signo, e depois nós temos aquele sequencial de mês a mês, quando nós falamos do calendário solar, que se baseia no movimento do Sol. Então nós temos Áries, depois nós temos Touro, depois nós temos Gêmeos. Só que quando nós falamos das eras, as eras, elas ocorrem no sentido contrário, que eu já vou explicar para vocês também por que isso. Então seria assim, de Áries nós vamos para Peixes, depois de Peixes, que é o momento atual, nós vamos para Aquário, depois de Aquário, lá para o ano 4000 e pouco, nós iremos para Capricórnio. Então existe um movimento contrário, que cada signo representa uma força aproximada, como eu já disse, de 2.250 anos. Primeiro vamos entender o porquê o contrário. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Por que Áries é o primeiro signo do zodíaco? Antes desse tipo de ser humano que nós temos agora, né, que seria a nossa evolução, que nós somos conhecidos na tradição como ários ou arianos, nós tivemos uma etapa evolutiva chamada de Atlântida. A Atlântida, que teve praticamente o seu momento assim de apogeu, aonde hoje, onde nós temos o Oceano Atlântico, aí que vem o nome dele, nós tínhamos duas grandes ilhas, Ruta e Dáitia, onde o último reduto Atlante, que se chamava Poseidones, ou Poseidon, o nome que você queira dar, ele submergiu no que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, no ano 9564 a.C., né? Então, praticamente mais de 10 mil anos atrás. Daí que a gente pega, isso eu sempre brinco quando eu estou fazendo minhas palestras, tal, converso com o pessoal, a gente, quando está estudando, a gente ouve falar que os europeus, eles tinham medo de se lançar no Oceano Atlântico, porque eles colocavam como se chegasse no limite da Terra e ali, quando chegássemos no meio do oceano, poderia ter uma queda que os lançaria no espaço. Isso foi um mito criado e gerado pelo fato de ter tido esses grandes cataclismas que acabaram com a Atlântida. Mas isso também é uma tremenda fantasia, muito antes da chegada dos portugueses, espanhóis aqui nas Américas, grandes civilizações já faziam, vamos dizer assim, a sua projeção através de navegações aqui para as Américas, né? Aí nós temos os mistérios ligados aos fenícios e a Pedra da Gávea, onde nós temos aquela inscrição ali. Quando você observa a Pedra da Gávea, é como se fosse o rosto de um fenício. Então, essas grandes civilizações, elas já passaram por aqui, até mesmo os egípcios. Então, existe muita coisa que ainda vai ser descoberta quando acabar essa ilusão lançada ainda por falta de conhecimento dos mistérios, ligado ao que realmente representa as Américas. Então, voltando ao episódio da Atlântida. Quando a Atlântida acaba, que as águas praticamente, todo aquele cataclisma, tudo começa a ter um relaxamento, o que ocorre? Surge um novo tipo de ser humano. E esse novo tipo de ser humano, quando ele surge, a era que estava vigente era a era de Áries. Por isso que nós, acompanhando a tradição, colocamos, quando eu digo nós, eu digo todos nós, acompanhando a sabedoria dos grandes seres, colocamos Áries como o primeiro signo do zodíaco. E como eu já falei em vários programas, se você observar, os próprios meses do nosso próprio calendário, que é o gregoriano, eles dão esse indicativo pelo próprio nome. Se você colocar o mês de março, que é o mês que ingressa o Sol no signo de Áries, você colocando ele como 1, se você contar o 7º mês, vai dar setembro. Setembro para nós, que temos o início do ano como janeiro, setembro é 9. Mas se você colocar o calendário a partir de março, setembro
cai no mês 7. É só você fazer a conta. Ó. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7º mês. Daí que vem o nome dele, setembro. Depois, na sequência, o que você tem? Outubro, outo, de 8, de octa, que representa o mês 8. E qual é o próximo mês? Novembro, que é 9, não é 11. Dezembro, que é 10, que não é 12. Então, muito da tradição verdadeira foi perdido, que com o tempo eu acredito isso será resgatado. Então, o primeiro signo do zodíaco é Áries, que quando o Sol ele entra no início do signo de Áries, que nós temos aqui no hemisfério sul o equinócio de outono, e lá no hemisfério norte nós temos o equinócio de primavera, nós temos o que nós chamamos de ano novo astrológico, que é o ano novo real. 31 de dezembro para 1º de janeiro é fictício, é simbólico, foge totalmente da tradição, assim como o nosso próprio Natal, que o Cristo nasceu, na minha visão, nos meus estudos, dia 24 de fevereiro, que é o 12º mês. Aí, para dar uma ajeitada em tudo, junto com as realidades da cultura romana, junto com o cristianismo que ficava forte, eles colocaram as festividades no 12º mês, que é o nascimento do ser, digo 12º real, que é fevereiro, coloca-se o 12º como dezembro. Mas agora que vem uma chave. Se você pegar o estudo da sabedoria das idades, o Sol, quando ele chega nesse ponto vernal, ou nesse ponto Áries, que inicia sempre um renascimento, ele chega 50 segundos atrasado todo ano. Então, se você pegar o movimento, a cada ano, o Sol chega 50 segundos atrasado. Então, no segundo ano, 100 segundos. No terceiro ano, 150 segundos. Então, na verdade, ele expressa simbolicamente uma marcha retrógrada. E essa marcha que faz com que ele ande ao contrário, vai acabar gerando, num período de 2.250 anos, com que ele passe com um signo nesse passo de 50 segundos atrasado todo ano. Então, eu coloco isso agora nas próprias civilizações em relação ao que nós chamamos das eras. Se nós pegarmos o período aproximado, vou aproximar tudo, do ano 4000 antes de Cristo até o ano 2000 antes de Cristo, o que nós tivemos? A Era de Touro. Um dos expoentes, Krishna, Zeus Krishna, lá na Índia, toda aquela força do Oriente. Por isso que você começa a compreender, se nós falamos que era a Era de Touro nesse período, que lá no Oriente, na Índia, a vaca é um animal sagrado. Krishna, assim como Cristo foi conhecido como pescador, Krishna era conhecido como vaqueiro. Isso é simbólico, vaqueiro naquele que conduz o gado que está junto com ele, não peguem no sentido pejorativo, que é a humanidade recebendo o seu reciclar. Assim como Cristo, pescador de almas, aquele que pescava as almas prontas para fazer o seu trabalho. Então, ainda no sentido contrário, vejam que interessante, de 4000 até 2000 a.C., a Era de Touro. Depois de 2000 a.C. até o que nós temos como marco zero, nós tivemos a Era de Áries. Veja que eu estou indo ao contrário. A Era de Áries, você pega a conquista, a guerra, o quanto a humanidade começou um repovoamento em todos os sentidos, porque as guerras promoviam novas culturas, novas religiões. Um dos expoentes, que na minha visão, possivelmente era do signo de Áries, o próprio Moisés, que tinha aquela missão fantástica da libertação do povo hebreu para a conquista de Canaã, que no futuro iria eclodir como Cristo. Depois, quando você pega o ano zero, quem é? Era de Peixes. Ano zero até 2000, agora já chegamos próximo a nós. Ano zero até 2000, a Era de Peixes. Daí que você pega todo o simbolismo. Quem que a gente cita? O Cristo. Então, o Cristo, ele era pisciano, conforme eu acabei de falar. Ele nasceu dia 24 de fevereiro. Ele não nasceu dia 24 de dezembro, a explicação já foi dada no início do programa. Então, quando você pega toda a realidade do Cristo, você entende, multiplicou os peixes, lavou
os pés dos apóstolos, ele desenhava o peixe ali próximo à região do Mar da Galileia, que era a sua própria força. Quanto simbolismo de peixe está associado ao Cristo? Peixe já um signo mais compassivo, mais contemplativo, mais idealista. Era o valor correspondente a essa era. Agora que chega o nosso momento, de 2000 depois de Cristo até 4000 depois de Cristo, já estou projetando para o futuro, é a era de Aquário, onde você tem a tecnologia, onde você tem toda essa força do humanitarismo que tem que ser desenvolvido pela gente, a força ligada ao coletivo, tudo isso é a era de Aquário, essa unificação. E nós agora estamos num momento especialíssimo da humanidade, não no seu sentido messiânico, repito, não no seu sentido messiânico, que nós temos o retorno dessa consciência. Então existem Budas, existem forças que estão associadas a esta era, que é praticamente novinha em folha. Como eu disse no início do programa, existem 250 anos para que uma era se firme, por causa do valor 2.250 de cada uma delas, que o transbordo de uma experiência de uma era anterior passa para a era atual. No momento atual, eu acredito que nós estamos terminando esse período de interregno, e a era de Aquário ela corre solta, ela ocorre de uma forma praticamente livre dessas amarras, mas precisa ter o trabalho da humanidade. E existem seres, vamos chamar de Budas da era de Aquário, que são consciências fantásticas, que arregimentam todo o trabalho dos grandes seres que já se doaram. Então existe sim. Existem corpos eucaristificados, divinos, celestes, não importa o nome que você queira dar. Existem corpos na dimensão espiritual que são dois seres, conhecidos na tradição como Buda celeste e Buda terreno, são dois irmãos, dois gêmeos espirituais, que através de toda a sua consciência, eles representam um trabalho de todos esses grandes seres, desses avataras, bodhisattvas, budas, o nome ou a nomenclatura que você queira dar. A síntese deles, porque é o momento evolutivo atual. E esses seres, eles não trabalham com a sua própria consciência no seu sentido de proeminência direta para a humanidade, porque a humanidade precisa passar por todas as transformações do ciclo para que a gente passe a merecer a presença desses avataras divinos aqui. Não adianta você colocar um corpo, vamos falar corpo no seu sentido físico, porque isso realmente existe, mas esses seres estão preservados em lugares onde um humano ainda todo cheio de imperfeições não pode chegar. Então esta realidade, quando a Terra tiver passado por todas as suas grandes transformações, nós vamos ter o merecimento. E o momento é agora. Vejam o quanto nós estamos tendo agora no ano de 2016, quantas coisas estão sendo demonstradas, quantas realidades estão sendo postas para que a gente enxergue o que tem que ser resolvido, trabalhado e burilado, para que a nova era realmente se instaure, e não é essa nova era que infelizmente algumas pessoas falam, de teoria disso, teoria daquilo, que é como... Não, é no sentido da transformação real do planeta Terra para que a gente realmente chegue onde nós temos que chegar. Aí que vem a lei da atração, onde alguns seres humanos que estão conectados com esses reais valores, eles começam a ser polos transformadores de tudo que tem que ser reciclado agora. E isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um que esteja sintonizado com esses valores transformacionais. E a transformação é conhecimento transformado em prática que se torna sabedoria. Isto é a Era de Aquário, e comunhão com esses seres que são os avataras da Era de Aquário, os Budas da Era de Aquário, que vão fazer toda essa transformação. Aliás, já estão fazendo, só não enxerga quem não quer. Querido ouvinte, você entrou em sintonia comigo? Você está afim, de repente, de beber da fonte desse conhecimento que eu passei? Dou uma dica. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Eu indico a Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu pertenço há 20 anos, para que vocês possam, de repente, beber dessa fonte na iniciação. Você pode fazer online, você pode estar em qualquer parte do mundo. Finalizando o programa, caminhos2005@terra.com.br.
Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e não duvide, eles estão. Até o próximo sábado.